Já se perguntou se seu filho está realmente recebendo a educação que ele merece? Ou por que tantas crianças e jovens hoje parecem ter dificuldade para ler, escrever ou até mesmo fazer contas básicas? Se sim, você está no lugar certo. Hoje, vamos mergulhar nas causas e sintomas de uma má educação. E mais importante, como podemos mudar isso? Fala, moçada! Se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, recomendo que o assista para entender melhor do que vamos tratar agora. No vídeo anterior, falamos sobre estratégias para melhorar os estudos e aumentar a nossa inteligência. Essas estratégias são importantes para entender os sintomas de uma boa ou de uma má educação, o tópico desse vídeo, conforme discutido no segundo livro da série sobre inteligência do professor Piazzi. Clique aqui para assistir ao vídeo anterior. Estamos vivendo em uma época em que a tecnologia começa a tomar conta das salas de aula. Porém, como já observamos, seu uso inadequado pode transformar-se em um grande desafio, em vez de auxiliar no aprendizado. Isso contribui para o aumento da distância entre os alunos de escolas públicas e particulares. Surge então a questão: onde estamos errando? Nos últimos anos, temos visto algo preocupante. Pais estão terceirizando a educação dos filhos para as escolas, sem acompanhar o desempenho, sem cobrar estudos, esforço e muito menos o resultado. Sem pais olhando as mochilas e materiais dos filhos, sem checar a lição de casa, ver a nota, sem fazer a tarefa junto, corrigindo os erros, o jovem não recebe uma referência de educação familiar que é fundamental para amadurecer antes que ele chegue à escola. O professor, que muitas vezes não tem tempo de lidar com isso, porque tem que passar todo o conteúdo das apostilas em uma quantidade limitada de aulas, é incapaz de fazer algo que deveria ter sido feito antes, em casa. E os políticos? Bom, eles estão mais preocupados em manter o poder do que em melhorar a educação. O resultado é que precisamos de anos extras nos cursinhos para garantir que os jovens aprendam o que deveriam já ter aprendido na escola. O construtivismo, por exemplo, surgiu como uma tentativa de melhorar o sistema, mas na prática, ele só destruiu o pouco que ainda funcionava na educação. Essa ideologia propunha que a aprendizagem devia acontecer através da experiência do aluno, pois a função da educação não deveria tanto dizer respeito à instrução ou aquisição de conhecimento, mas sim à formação do aluno em caráter mais amplo. Entretanto, as evidências indicam o fracasso do uso do construtivismo como estratégia pedagógica efetiva, por deficiências na aprendizagem ativa dos alunos e uma desvalorização dos métodos de aprendizagem tradicionais, especialmente por crianças com dificuldades. A tecnologia, que surgiu nos últimos anos e trouxe um potencial novo a ser explorado, aumentou ainda mais a diferença na educação entre os alunos. Para os bons alunos, ela é uma ferramenta incrível, mas para os maus, é só uma distração. Se somarmos tudo isso, o resultado é claro: o péssimo desempenho dos nossos alunos em avaliações escolares, especialmente em uma área fundamental como matemática. Mas então, como podemos mudar isso? A solução parece simples. Precisamos de uma educação que conte com o apoio das famílias. Imagine uma escola que realmente ensina e que, ao final, o diploma tem o valor de verdade. Seria o ideal, não é? Essa mudança só será possível se os pais deixarem de terceirizar a educação dos filhos e participarem ativamente. A escola pode ser o lugar do ensino, mas a educação começa em casa. Juntos, pais e professores podem transformar o futuro dessas crianças.
E aí, será que você, como pai, está realmente ajudando o seu filho a crescer? Vamos construir essa mudança juntos. No próximo vídeo, vamos continuar explorando as causas e as soluções para melhorar a educação das nossas crianças. Curtiu esse conteúdo? Eu acho esse assunto fantástico e está incrível o retorno que vocês têm trazido até mim. Então, não se esqueça de deixar seu like e de compartilhar com outros pais educadores. Vamos juntos transformar a educação.